Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E hoje, então, o versículo 4. Mateus 5, 4. Graças a Deus. Amém? Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos. Terça-feira passada, eu falei então para os irmãos que eu ia fazer 8 cultos, né? Falando a respeito das bem-aventuranças, cada uma uma por culto, né? Se tiver tempo, assim, de a gente falar de 2 num culto só, podemos falar. Mas se não, vamos falar de uma por vez, uma por culto. E semana passada, então, nós vimos a primeira bem-aventurança das 8, né? Que são 8 bem-aventuranças. E nós entendemos, então, estudamos sobre a primeira bem-aventurança, que diz no versículo 3: bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje, então, vamos ver a segunda, que foi esse versículo que nós lemos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o que nós podemos entender das bem-aventuranças? Como eu já falei semana passada, bem-aventurado é uma pessoa feliz, alegre, abençoada. Então, ser bem-aventurado é ser ditoso. O que é isso? É ser feliz. E semana passada, então, nós vimos sobre os humildes, né, ou pobres de espírito, que na Bíblia King James, então, fala pobres em espírito, que significa aquela pessoa que reconhece o seu pecado, que sabe que é um falido, que não é nada sem Deus. Então, quando a pessoa reconhece isso, que sem Deus ela não é nada, ela é pobre de espírito, ou pobre em espírito. Então, ser pobre em espírito é reconhecer a nossa falência espiritual, que nós não somos nada, que nós somos pecadores, que nós somos pessoas que sem Deus nós estamos condenados ao inferno. Então isso é ser pobre de espírito ou em espírito. Mas hoje então vamos ver sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então aqui nós podemos dizer assim: felizes os que choram. Então pode parecer assim uma contradição, né? Como que é feliz se está chorando? Mas esse choro que Jesus fala aqui, não é qualquer choro, tá, irmãos? Então, esse choro, e olha só quem tem, isso aqui eu falei semana passada também, só quem tem as bem-aventuranças na sua vida é que é salvo. Um não salvo, você não vê essas qualidades aqui numa pessoa que não é salva. Então, só os salvos possuem essas bem-aventuranças. Então, o que quer dizer os que choram? Então eu tenho que viver chorando, pastora, para eu ser feliz? Não, não significa isso. Mas esse choro aqui que o Senhor Jesus falou nesse sermão, não é um choro físico, um choro que
As pessoas, por exemplo, tem gente que chora quando assiste um filme. A pessoa então está sendo bem-aventurada porque está chorando porque achou um filme triste? Não. Tem outros que choram pela cena de uma novela, que cristão não deveria nem estar assistindo, né? Mas tem gente que assiste. Então, choram, porque estão ali envolvidos naquela história e acabam chorando por uma cena triste que apareça ali. Outras pessoas, né? E aqui é claro que a maioria das pessoas passa por isso. Acredito que todos, né? Se alguém não passou, provavelmente um dia vai passar, que é chorar por algum ente querido, quer dizer, chorar por alguém amado que perde, né? Que a pessoa morre, então chora. Mas mesmo assim não é desse choro que Jesus está falando. Outras pessoas choram então por sentir dor, né? Tem dores tão sérias, tão grandes, que as pessoas chegam a chorar de dor. Mas também não é desse choro que Jesus está falando. Outras choram de saudade de alguém que já partiu, ou alguém que está morando longe. Então, existem vários tipos de choro. Né? Choro que nós podemos dizer, então, que é como se fosse um choro físico e não um espiritual. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui, então, é o choro espiritual. Tá? Como assim? Como que nós podemos chorar espiritualmente? E aqui, então, se você não está com esse choro espiritual, verifique como é que está a tua vida diante do Senhor, porque todos os salvos têm essas bem-aventuranças. Então, um salvo tem esse choro aqui, que é esse o choro que Jesus está falando. Então, esse choro aqui é uma sequência da primeira bem-aventurança. A semana passada nós vimos, então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, reconhece que é pecador e que sem Deus está perdido. Os que choram é uma consequência dos que são pobres em espírito. Só um pobre em espírito vai ter esse choro que Jesus está falando aqui. Tá? Então, o que é esse choro? Esse choro, depois então que a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu a sua falência espiritual, reconheceu que ela não é nada e daí se torna humilde ou pobre em espírito, ela vai ter então esse choro. Felizes então os que choram. Por quê? Porque depois de reconhecer que não é nada sem Deus e que é um pecador, ela vai chorar pelos seus pecados. Então esse choro aqui é chorar pelos próprios pecados. Como assim? Chora porque se arrepende profundamente daquelas coisas erradas que fez antes de conhecer a Jesus. E esse choro aqui, então, vou voltar a falar, é só para aqueles que realmente já são salvos. Porque uma pessoa que não é salva, ela peca e dorme tranquilamente. Ela não se importa com o seu erro. O que significa isso? Peca, 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 volta a pecar, vive na prática do pecado e não chora pelos seus pecados, quer dizer, não se arrepende dos seus pecados. Então, a primeira coisa é reconhecer que não somos nada sem Deus e que somos pecadores. A segunda daí é chorar pelos seus próprios pecados. Então, se eu não choro pelos meus próprios pecados, eu ainda não tenho essa bem-aventurança. Eu ainda não reconheci que eu preciso me arrepender. E o arrependimento, como vocês sabem, eu vivo aqui falando sobre isso, arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais.
Então a pessoa, quando peca, no mesmo instante, ela sente um peso no seu espírito, uma dor, uma coisa que está incomodando ela dentro do coração. Então isso é um dos sinais de que a pessoa é salva. Porque quando peca e tem essa consciência de pecado e ouve a voz de Deus na consciência, né? Porque a consciência é a voz de Deus dentro da nossa alma. Então fica esse incômodo até a pessoa se corrigir, confessar o seu pecado a Deus e pedir perdão em nome de Jesus. Enquanto não pedir perdão em nome de Jesus, ela não vai estar se sentindo bem. Ela não vai estar se sentindo em paz. Por quê? Porque ela já é um salvo, uma salva, e pecou. Então o Espírito Santo está incomodando essa pessoa dentro dela mesma para que ela possa se arrepender. Então é aí que entra esse choro. Chorar pelos seus pecados, ou seja, se arrepender. Arrependimento sincero. Arrependimento sincero não é confessar hoje e voltar a fazer por prazer amanhã aquilo que tinha confessado. Então não adianta de nada a pessoa confessar o seu pecado hoje e amanhã fazer tudo de novo. E o pior, não sentir essa dor, esse pesar, esse incômodo que o Espírito Santo faz dentro de nós quando nós pecamos. Você com certeza sabe do que eu estou falando. Quando a gente peca, fica aquele incômodo dentro, né, do nosso coração, na nossa mente. Por quê? Graças a Deus por esse incômodo. Porque daí é sinal de que nós realmente somos salvos e de que o Espírito Santo está falando conosco para que nós possamos nos arrepender. Então, nesse momento, nós choramos. Choramos pelos nossos pecados. Choramos em arrependimento. Quantas pessoas que não choram mais diante de Deus? Por quê? Porque não estão nem aí se estão vivendo certo ou errado, frequentam uma igreja apenas por frequentar. São admiradores, muitas vezes, do Evangelho, mas não são convertidos. Então, esse choro aqui não é um choro qualquer, mas é aquele choro que nós precisamos ter diante do Senhor quando nós reconhecemos que somos pecadores. Então, o nosso pecado nos traz tristeza, para que nós possamos nos corrigir. Então, tem gente que não chora mais diante do Senhor. Tem gente que não se importa, faz uma oração ali, rápida, só para manter a aparência, mas não se incomoda com os seus próprios pecados. Então, isso não é arrependimento. Essa pessoa nunca se arrependeu de verdade. Então, essa pessoa ainda não é um salvo. Porque um salvo chora pelos seus pecados. Então, olhe bem a diferença desse choro com um outro choro qualquer. Não é qualquer tipo de choro. Não é qualquer coisa que provoca o choro. Isso que, mesmo esse outro tipo de choro, que às vezes a gente chora por problemas, por dificuldades, mesmo esse tipo de choro, como eu já preguei aqui um outro dia, aquela mensagem que eu trouxe a respeito dos livros que tem escritos no céu, lá tem o livro das lágrimas. Então, todas as nossas lágrimas, o Senhor junta, né, e tem registrado nesse livro. Então, nenhuma lágrima tua se perde. É claro que se for por um motivo justo, Deus não vai recolher as tuas lágrimas se você está chorando de raiva de alguém. Deus não vai te fazer justiça se você está chorando de raiva e desejando mal para outra pessoa. Então, esse tipo de choro, Deus não vai recompensar. Então, todo o nosso choro por dificuldades, por tristeza, por doença, por morte, tudo isso é claro que o Senhor tem conhecimento. Mas aqui, no Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão do Monte,
Jesus não está falando desse tipo de choro. Eu estou repetindo porque eu quero que você guarde bem isso. Não é esse tipo de choro, mas é o choro espiritual, é o choro pelos pecados. Então é aquilo que você chora dentro de você mesmo, às vezes. Você pode estar no meio de um monte de gente, mas ali dentro do teu coração, se você lembra de uma coisa errada que você fez, você chora. Esse choro é então por aquilo que você fez de errado. Hoje, nós, salvos, convertidos, quando nós lembramos, e se não acontece isso com a pessoa, então tem coisa errada. Então, quando nós lembramos de coisas erradas que fizemos na vida, nós choramos, nós lembramos e nos sentimos envergonhados. Quantas são as vezes que de repente você lembra de coisas que você fez e hoje você se sente envergonhado? E se você não se sente envergonhado, é porque ainda não aconteceu o choro verdadeiro pelos pecados. Então, quando a gente lembra, de coisas que fizemos antes de conhecer a Jesus e que hoje nós sabemos que é errado, então nós choramos. Que vergonha! Senhor, como que eu pude te ofender dessa maneira? Porque o pecado é uma ofensa contra Deus. Então a gente lembra, se arrepende, chora pelo que fez, em arrependimento. Mas tem gente que não, que pensa assim, todo mundo rouba, eu também posso roubar, todo mundo mente, eu também posso mentir. Claro que pode. Deus não obriga a gente a fazer nada, é a nossa escolha. Mas nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Então, se nós não nos envergonhamos das coisas erradas que nós fizemos antes de aceitar Jesus, é porque nós não nos convertemos de verdade. Ainda não houve conversão verdadeira. Então você tem que lembrar e se envergonhar daquilo e dizer, Jesus, nunca mais eu quero fazer isso. Mas e se eu fizer de novo, pastora, estou condenada? Não, se você se arrepender verdadeiramente, Deus te perdoa de novo. Mas não viva na prática desse pecado. Porque tem diferença de pecar, porque caiu, porque somos seres humanos. Tem diferença, então, de viver em pecado, de viver na prática do pecado. Então, a pessoa que vive na prática do pecado e sabe que está fazendo errado, mas acha que aquilo ali não vai... porque Deus é bom, um dia Deus vai me perdoar. Ainda não é um salvo, ainda não se converteu de verdade. Então, nós temos que chorar pelos nossos pecados. Quantas são as vezes, irmãos, que você tem chorado pelo teu pecado? Ou será que faz tempo que você não derrama uma lágrima diante de Deus? Não é você viver chorando para os outros verem que você, a pessoa é triste. Não, é diante de Deus, é se arrepender, é dizer, Senhor, me ajude a mudar. Quem sabe está difícil para abandonar certo pecado, peça ajuda. Ajuda de Deus, Espírito Santo, me ajude, eu preciso mudar nesse ponto da minha vida. Então me ajude, sozinho eu não vou conseguir. Nós temos que agir assim, pedindo ajuda, porque a primeira bem-aventurança diz os pobres de espírito, ou em espírito. Então o que é isso? Reconhecer que sem Deus nós não vamos conseguir nunca. Que sem Deus nós não vamos vencer. Aí, sendo pobre em espírito, você vai ter esse choro, que vai te dar alegria. Então não é uma contradição, a pessoa chora, mas é feliz. Claro, chora e é feliz porque depois do arrependimento vem o consolo de Deus. Agora só tem um detalhe também. Nós não podemos chorar apenas pelos nossos pecados. Devemos fazer isso sim, mas não só isso. Então, por o que mais que nós temos que chorar? Nós também devemos chorar pelo pecado dos outros. Pastor, o outro que vai se acertar com Deus, eu não tenho nada, quer fazer, faça, vá se acertar com Deus. Não, não é assim. Chorar pelo pecado dos outros é quando você vê alguém fazendo alguma maldade e você chora por aquilo.
Um exemplo. Às vezes a gente vê, né, no noticiário, ou fica sabendo de casos assim terríveis que acontecem, de assassinato, de coisas assim absurdas, né? Se você não se entristece por aquele pecado, porque alguém sofreu nas mãos de um maldoso, se você não se entristece por aquilo ali, você ainda não está chorando verdadeiramente em espírito. Por quê? Porque é um pecado, é uma ofensa contra Deus. Então nós temos que chorar também pelo pecado dos outros. Nós não podemos nos arrepender pelos outros, não é isso. Mas nós vamos chorar porque aquela pessoa está ofendendo a Deus de uma maneira grande e porque está debaixo da ira de Deus e um dia vai prestar contas e se não se arrepender vai para o inferno. Então nós choramos por aquela alma, por aquilo que a pessoa está fazendo e que é errado. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então chorar em espírito não é só pelos nossos. Temos que chorar pelos nossos, sim, porque senão não somos convertidos. Mas chorar também pelas maldades que a gente vê hoje em dia acontecendo. Às vezes, antes de se converter, a pessoa quando via uma notícia assim, de alguém sofrendo, dava até risada. Ainda ria, né? E dizia, se vire. Por quê? Porque ainda não tinha o Espírito Santo, ainda não tinha se convertido. Mas depois que a pessoa se converte a Jesus, não tem como ela rir de uma desgraça. Não tem como. Mas a gente sabe que hoje acontece esse tipo de coisa, né? Tanta maldade acontecendo no mundo e muitos dão risada. Se vire. É o que as pessoas falam. E dão risada e debocham. Quantas maldades a gente está vendo hoje em dia, né? Então o que é que nós temos que fazer é chorar por essas coisas que está acontecendo. Não significa que você vai viver chorando aqui o dia inteiro. Acordou chorando, vai dormir chorando. Não é isso. Mas é quando você for orar. E lá dentro do teu coração, você está chorando por aquilo que foi feito de errado. Quanta coisa hoje feita contra as criancinhas. Se você não chora, irmãos, pelas maldades que está sendo feita contra as crianças no mundo inteiro hoje, tem coisa errada dentro de você. Porque não pode um ser inocente ser maltratado, ser castigado, e o outro que está vendo a notícia, ou que até fez, não dá a mínima. Então esse é o choro. Esse é o choro que Jesus está falando aqui. Chorar pelos nossos pecados, mas chorar também pelos pecados dos outros, pelas maldades que estão sendo feitas, porque todas essas coisas são ofensas para Deus. E depois que nós aceitamos a Jesus, então nós temos o seguinte pensamento, pelo menos devemos ter: tudo que ofende ao meu Deus me machuca. E todo pecado ofende a Deus. Então, se estão ofendendo a Deus, isso vai me entristecer e vai me fazer chorar. Esse choro em espírito. Esse choro que você vai falar em oração com Deus e vai dizer: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas que estão agindo assim. Tenha misericórdia, Senhor, das crianças. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão longe de Ti. É esse tipo de choro. Você vai clamar por essas pessoas. Ah, pastora, mas eu tenho que orar por aqueles que estão prejudicando os outros? Sim, Jesus falou que temos que orar por eles. Mas estão fazendo maldade. Um dia nós também fizemos. Né? Ninguém aqui era santinho antes de conhecer Jesus. Não somos até agora. Do que dirá antes. Então nós temos que chorar por eles, pelas almas deles. Chorar para que haja arrependimento sincero nesses corações, que se convertam a Jesus, que sejam salvos, para que fiquem livres do inferno.
Então esse é o choro que o cristão deve ter, e por isso que Jesus falou aqui nesse sermão das bem-aventuranças. Então ele disse: bem-aventurados os que choram. Você tem feito esse tipo de choro? Ou você tem simplesmente chacoalhado os ombros e dito: ah, não é comigo, não é com ninguém da minha família, não estou nem aí. Diante de Deus nós somos todos iguais. Se alguém está sendo ofendido, todo o povo de Deus é ofendido. Se alguém está sendo envergonhado, humilhado, todo o povo de Deus é envergonhado e humilhado junto. Então por isso que nós temos que chorar uns pelos outros. Às vezes você sabe de pessoas de dentro da igreja mesmo, de irmãos em Cristo que são verdadeiramente convertidos, que estão passando por uma dificuldade, mas você não dá a mínima. Ah, eu não posso fazer nada. Não é assim. Se você não pode ajudar na situação que a pessoa está passando, mas a tua oração, você pode fazer. Tem feito isso? Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, e ver se esse choro que Jesus falou está presente em nós. Ah, mas Jesus nos salvou para nós termos alegria? Claro, claro que sim. Mas o choro faz parte da alegria, porque o consolo não vem sem o choro. E a alegria só chega quando nós somos consolados por Deus. Já vou estar falando sobre o consolo. Então é isso que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, irmãos. E ver se nós estamos sendo realmente cristãos. Não é mais época de buscar riqueza, nunca foi. Agora então é que não vai ser. Pessoas que lutam dia e noite para aumentar sua conta bancária. É errado, pastora? Não é errado você ter. Mas é errado se esse for o teu objetivo, o teu foco principal. Aí é errado. Então não é mais tempo para isso, Jesus está voltando. Você tem acompanhado as coisas que têm acontecido no mundo? Não estou falando só de Brasil, não, do mundo. Tudo indica que o Senhor Jesus está vindo. Nessa campanha nós comemoramos aí 22 anos, né, que nós estamos aqui na cidade de Correia Pinto com vocês. Então faz 22 anos que eu estou falando aqui na igreja, Jesus está voltando. Ah, pastora, mas Jesus não veio ainda, então você errou. Não, eu não errei, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então faz 22 anos que eu estou falando, se prepare, Jesus está voltando. E de 2019 para cá, muitos que me chamavam de louca chegaram para mim e disseram: pastora, você avisou. Porque de 2019 foi onde a coisa começou a movimentar mais, né, com pandemia, e ali foi. E agora tudo que a gente está vendo no Brasil e no mundo. Jesus está voltando, irmãos. Não é mais tempo de ficar com picuinhas, com briguinhas, com inveja, com ciúme, com bobagemzinha. Limpe teu coração, prepare teu coração, Jesus está vindo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos ainda, pode ser. E se eu estiver aqui, eu vou continuar falando, Jesus está voltando. Não importa o tempo que levar, mas Ele vai voltar. Então, como que as pessoas podem não chorar pelas coisas que estão acontecendo? Leis que estão sendo feitas pelo mundo todo para prejudicar. Prejudicar quem? Principalmente os inocentes. Né? E isso eu não estou falando aqui do Brasil, estou falando do mundo. Praticamente nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. E daí? As pessoas ainda estão correndo atrás de riqueza, de fama,
de beleza, de coisas que são passageiras, mas não cuidam do espírito, não cuidam da alma, não pensam na eternidade. Como que vai ficar isso? E cada dia que passar, vai ficar pior. Então não é a pastora que é pessimista, é o que Jesus falou. Ó, quer ver? Mateus capítulo 24. Jesus disse o seguinte: versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nós já estamos vivendo isso aqui, o princípio das dores. Nós estamos vivendo essa época aqui que Jesus falou que ia acontecer. E ele disse o seguinte, ó: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não é o que está acontecendo no mundo? É ou não é? Aí depois ele disse: não vos assusteis. Então nós que temos Jesus não podemos ficar com medo, mas nós temos que ficar atento. Está acontecendo, Jesus avisou, então ele está vindo. E ele ainda falou mais, né? Ele disse o seguinte, ó: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então não fica só na guerra, vai piorar. A fome já está em muitos lugares do mundo. Graças a Deus aqui para nós, ainda não. Mas vai chegar o dia. E terremotos, a mesma coisa. Aqui no Brasil nós não temos terremotos. Tem um ou outro isolado por aí, mas não de grande proporção ainda. Mas Jesus falou, ó, guerras, fomes e terremotos. Então isso vai acontecer aqui também, já está acontecendo no mundo. E Deus é tão bom que Ele tem nos guardado aqui. Mas isso vai chegar aqui também. Mas as pessoas estão preocupadas apenas com coisas materiais que vão passar e terminar bem rapidinho. E não estão se preocupando em preparar a alma para se encontrar com o Senhor. Então tudo isso já está acontecendo, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então tem como nós não chorarmos? Se você é um cristão verdadeiro, você chora por essas coisas que estão acontecendo. Mas tem diferença de chorar e se entristecer. Jesus também falou o seguinte: não temam, não tenhais medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam. E ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça e exultai, porque está próxima a vossa redenção. Então Jesus está voltando. Nós temos que dizer glória a Deus, mas não se alegrar pelo que está acontecendo aqui com as pessoas. Por elas nós temos que chorar, para que se arrependam, se convertam em tempo e ainda sejam salvas. Então é esse tipo de choro aqui que Jesus falou no Sermão das Bem-aventuranças. Chorar pela alma dos outros e pela sua própria. Não chorar porque hoje eu acordei triste. Não é esse choro. Mas é chorar em espírito. Então primeiro a pessoa reconhece que é um pecador. A primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, se ele já reconheceu, se ela já reconheceu que é um pecador e que sem Deus ele e ela não é nada, agora ela vai começar a chorar por aqueles que ainda estão afastados de Deus e por aqueles que ainda são prejudicados pelas maldades que estão acontecendo no mundo. Então esse é o choro. E chorar pelo seu próprio pecado. Chore pelo teu pecado. Ah, pastor, eu não estou entendendo como que eu vou chorar pelo meu pecado. Não queira pecar.
Diga: Senhor, eu me arrependo, eu me envergonho por tudo que eu já fiz na minha vida, que te entristeceu. Já falei, todo pecado ofende a Deus. Peça perdão a Deus pelas vezes que você ofendeu Ele. Jesus morreu por nós, irmãos. E nós somos tão ingratos que ao invés de viver agradecendo, muitas vezes nós vivemos pecando. Então chore pelo teu pecado. Chorar pelo pecado que Jesus falou aqui é isso. Não se alegre então com notícias ruins. Não se alegre com notícias ruins. Se alegre sim porque Jesus está voltando, mas não pelas notícias ruins. Então chore pelas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Dobre teus joelhos e peça: Senhor, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia do mundo, Senhor. Porque Deus não quer condenar ninguém. Deus quer salvar. Mas Ele não pode agir obrigando ninguém a aceitá-lo. Ele não obriga ninguém. Quem obriga e não tem educação é o diabo, mas Deus não é assim. Então Ele quer que nós façamos a nossa parte, que é orar e chorar pelos outros. E se você é indiferente então a essas coisas que estão acontecendo no mundo e que a cada dia vai ficar pior, você ainda não é um cristão. Então chore. Chore por essas pessoas. Agora daí na segunda metade do versículo, Jesus completa assim, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Então Jesus promete uma bênção para aquele que chora, em espírito, né? E essa bênção aqui é ser consolado. Na primeira bem-aventurança, a bênção para os humildes de coração, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então significa que aquele que é pobre em espírito, não é pobre fisicamente, não é essa pobreza, mas pobre em espírito, vai para o céu. Vai entrar no reino de Deus. E aqui agora Deus está falando: feliz aqueles que choram, porque serão consolados. O que é ser consolado? O que é ser consolado? Quando as criancinhas às vezes caem, se machucam, o que elas procuram? O colo da mãe ou o colo do pai. Para quê? Para ser consolado. Para ser agradado, protegido, cuidado. É isso que Deus faz conosco, é isso que Jesus falou aqui. Então aqueles que choram pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos outros, vão ser consolados. Mas essa consolação aqui tem um detalhe. Nós vamos ser consolados no momento que nós recebemos o perdão. Por exemplo, você pecou, você está naquela agonia assim, que aquele pecado está martelando na tua cabeça, até você confessar a Deus e pedir perdão em nome de Jesus, você não vai sentir paz. Isso para os salvos. Agora, no momento que você confessa, seja de joelhos, sendo de pé, não sei, às vezes você está caminhando na rua, você está falando com Deus, você pode confessar o teu pecado. E no mesmo momento Deus vai te perdoar se você se arrependeu. Então naquele momento vem o consolo. O que é isso? É a paz que você vai sentir. Porque você pecou, então está aquela coisa assim te incomodando. E isso, irmãos, não é magia não, tá? Não é varinha de condão que age na vida da pessoa, é o poder do sangue de Jesus. Quando a pessoa confessa e diz: Pai, eu pequei, fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo, mas estou arrependido, me perdoe em nome de Jesus. É instantâneo. No mesmo momento, você recebe aquela paz. Aquela coisa que estava incomodando sai. E você é consolado. Então esse consolo aqui, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é aquela pessoa que chora pelo seu pecado que vai ser consolado porque se arrependeu. Ficou entendido isso? Amém? Então nesse momento nós somos consolados. Quando confessamos o nosso pecado,
com sinceridade de coração, recebemos o consolo, a paz, a alegria. Aquela paz que Jesus falou que excede todo entendimento. As pessoas do mundo não entendem o que a gente fala. Mas você que já aceitou Jesus, você sabe, você já passou por isso. É ou não é assim? No mesmo instante, parece que sai um fardo dos ombros. Quem é que já passou por isso? É assim. Então é o consolo, é esse consolo que Jesus está falando aqui para os que choram. Porque chorou pelo seu pecado, confessou, se arrependeu, Deus consola. Quer dizer, perdoa, alivia, dá paz, tira aquela angústia, aquela agonia. Esse é o consolo quando você se arrepende dos teus pecados. Só que esse consolo aqui, então, é aqui, na terra. Mas Jesus prometendo esse consolo, então, ele não prometeu só aqui para a terra. Ele prometeu também para a eternidade. Então, aqueles que choram aqui nessa terra pelos seus pecados ou pelos pecados dos outros, pelas maldades que estão sendo feitas com os inocentes, pelas maldades que estão acontecendo no mundo, eles vão ser consolados não só aqui, mas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, não é esse consolo só para agora. É para sempre, é eterno. Então esse consolo, Deus vai nos alegrar eternamente. Vamos ler alguns versículos aqui. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Diz assim, agora folgo não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento. Pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera para a morte. O que significa isso? O que é que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Que quando nós pecamos, então vem aquela tristeza que eu já falei para vocês. Vem de Deus essa tristeza. O Espírito Santo fica nos incomodando para que nós possamos nos arrepender e nos consertar com o Pai. Mas daí ali diz assim, a tristeza do mundo traz morte. Vou ler de novo, confundi. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Então, Deus nos deixa triste pelo nosso pecado, porque Ele quer nos abençoar, nos salvar, nos consolar. Mas a tristeza do mundo opera para a morte. Aqui um exemplo bem claro a respeito da vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traiu Jesus, vendeu Jesus, ele chorou, ele ficou triste, mas não porque ele se arrependeu, ele só sentiu remorso. Então ele não teve a tristeza vinda de Deus, ele teve a tristeza porque os planos dele tinham fracassado. Ele queria que Jesus fosse o herói e libertasse Israel dos romanos. E quando ele viu que isso não aconteceu, então ele até chorou, mas ele sentiu apenas remorso. E o que é que ele fez depois? Se matou. Então, a tristeza do mundo opera para a morte. Mas a tristeza que o Espírito Santo coloca em nós, até nós confessarmos o nosso pecado, ela é de Deus para que Ele possa nos consolar. Ficou entendido isso? Amém? Então, Deus nos consola com o seu perdão. E um detalhe que eu vivo falando para vocês, irmãos, que o inferno é um lugar de oração. A pessoa que vai para o inferno, a pessoa que está no inferno nesse momento, ela está orando.
Ah, mas como assim, pastora? Claro, ela está clamando, ela está pedindo misericórdia. Isso é um tipo de oração, só que a oração dela não é ouvida, porque depois que vai para o inferno, não sai mais de lá. Então a oração de quem está no inferno não é ouvida, né? E a mesma coisa é chorar no inferno. Então as pessoas que estão lá nesse momento estão orando e chorando. Então não é melhor chorar diante de Deus, se arrependendo pelos seus pecados, do que chorar depois por toda a eternidade não salvo? E quem não ora aqui, quem não gosta de orar aqui, um dia vai orar no inferno. Só que daí lá não tem mais salvação. Então é isso que nós temos que entender. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então Deus quer nos perdoar e quer nos consolar. Então é melhor chorar agora do que chorar depois no inferno, né? Salmo 51, 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então aqui, a palavra do Senhor está nos mostrando que aquele que se arrepende de verdade, aquele que tem um coração contristado, o que é isso? Que chora pelo seu pecado, Deus vai perdoar. Não adianta fazer sacrifícios diante de Deus. Deus quer é um coração arrependido. Amém? Tem gente que tenta negociar com Deus. Eu vou dar tanto de oferta na igreja, eu vou ser dizimista, porque daí Deus tem que me abençoar. Deus não negocia com ninguém. Deus não precisa disso. O que Ele quer é um coração sincero. Amém? Apocalipse 21, 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o que Deus está fazendo aqui? Nos consolando por toda a eternidade. Ele está nos prometendo que nós nunca mais vamos chorar. Então aqui nós temos que ter esse choro. E temos até outro tipo de choro por circunstâncias, né, que acontece na vida. Mas Ele está dizendo que Ele vai nos consolar. Então lá na eternidade, quando nós estivermos lá, nunca mais nós vamos chorar. Nunca mais. Olha só, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Então, na eternidade, além de nós sermos consolados aqui, quando nós nos arrependemos do pecado, sentindo aquela paz gostosa, nós vamos ter esse consolo por toda a eternidade. Nunca mais vamos chorar. Nunca mais vamos enfrentar morte, nem dor, nem nada de ruim. Lá vai ser consolo, né? Amém? Lamentações 3:39. Eu gosto de ler, né, os versículos para que daí confirme tudo que eu falei na mensagem. Lamentações 3:39. três, 39. Por que se queixaria o homem vivente? O farão por causa do castigo dos seus pecados? O que esse versículo está nos dizendo, irmãos? Tem gente, se você ler todo o texto depois, leia lá na tua casa, Lamentações capítulo 3. O que Deus está dizendo aqui, por acaso o homem pode reclamar quando é castigado por causa dos seus pecados? O homem aqui está se referindo a toda a raça humana. Então olha só, por que se queixaria o homem vivente? Quer dizer,
Quantos se queixam de às vezes receber algum castigo, alguma consequência do pecado cometido? A consequência vai vir. Mas Deus está dizendo, o farão por causa do castigo dos seus pecados, quer dizer, o homem não pode reclamar, a mulher não pode reclamar. Ah, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Porque você pecou. Então é a consequência do pecado. Não é Deus que está sendo mal de te dar alguma consequência ruim. Não, é a consequência. Então Deus está dizendo, pode o homem reclamar? Não, porque o homem é pecador. Mas se nós nos arrependermos, nós seremos consolados. Então não adianta a gente ficar naquela bola de neve só reclamando da vida, reclamando do pecado e dizendo porque Deus não me ouve, porque Deus nem sabe que eu existo. Ele sabe sim, mas Ele quer que você se arrependa. Porque você não pode reclamar, porque você sabe que você é um pecador. Amém? Então nós não podemos reclamar, né? Agora, eu quero que vocês leiam comigo Lucas, capítulo 6, que aqui também é o sermão das bem-aventuranças, só que Lucas explica umas coisas que Mateus não falou. Ele fala a respeito dos ais. Olha só. Lucas completa o sermão das bem-aventuranças, falando mais alguma coisa que Jesus falou e que Mateus não relatou. Mas diz assim, ó, Lucas 6, 24, os ais. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. O que Jesus estava falando aqui, que Lucas escreveu? Ai de vós os ricos. Ah, pastor, então é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. É pecado aquele rico que não divide com os que não têm, com o seu próximo. Que nós já falamos aqui, né, várias vezes, e eu vou falar de novo para você entender bem. Aquele homem que tinha colhido muito. Lembram lá daquele homem que disse assim, que ele tinha muita coisa, que ele tinha plantado e colhido muito, que ele ia ter que refazer os celeiros, porque não cabia toda a colheita nos celeiros? Então, aqui cabe bem o exemplo desse homem. Por quê? Ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Quer dizer, a consolação da pessoa que não reparte com os outros é só aqui, por aquilo que ela tem. Não porque tem paz, mas por aquilo que tem. Por quê? Porque aquele homem, ele foi tão egoísta, que ele podia muito bem ter dito assim, eu colhi bastante, não tenho nem onde guardar. Então eu vou dar para quem não tem aquilo que está me sobrando. Mas não. O que é que ele fez? Vou ter que construir celeiros maiores para poder guardar a minha comida, porque eu tenho demais. Estão entendendo o que é que Jesus está falando aqui? Então, quando não é pecado você ter, mas se Deus te deu, pense nos que não tem. Então, olha só, mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Então, aqui Lucas completou o que Jesus estava falando da consolação do versículo lá que nós lemos antes. E continua, ó, ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Então aqueles que não choram pelo pecado e que ficam rindo, debochando dos outros, se achando o tal e o máximo, um dia vão chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então aqui Lucas só completou aquilo que Mateus não relatou, mas que estava no sermão das bem-aventuranças também. Então aqui ele disse, ó, ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Então a consolação de quem não tem Jesus é só aqui nessa terra pelos bens que eles possuem. Mas não significa que não vai ter rico salvo, não é isso. Já falei aqui várias vezes
que tem rico humilde e que tem pobre soberbo, né? Então não é isso que está se referindo, mas a consolação de quem não serve a Jesus é só aqui nessa terra pelos bens que ele possui. Ficou entendido isso, irmãos? Então por que eu li isso aqui? Porque está falando de consolação. Agora também Lucas 16, 25. Que é aquele texto, né, da história que Jesus contou sobre o rico e o mendigo. Então o rico estando no inferno, e não porque ele era rico, mas porque ele não ajudava ninguém, ele foi para o inferno. E Lázaro, que era um mendigo, não tinha nem o que comer, foi para o céu, para o paraíso. Mas ele não foi para o céu porque ele era pobre, ele foi para o céu porque ele temia a Deus. Então diz aqui, ó, disse porém a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então aqui está nos mostrando que nós vamos ter consolo eterno. Nós vamos ter esse consolo de nunca mais chorar na eternidade. O Senhor vai nos consolar eternamente. Então o que é que aconteceu aqui? O rico estava no inferno em tormentos. E o Lázaro estava sendo consolado. Então, por que eu li esse versículo? Para te provar aquilo que eu falei, que nós vamos ser consolados aqui, sentindo a paz quando nos arrependemos dos nossos pecados, mas também vamos ser consolados por toda a eternidade, quando estivermos com Jesus para todo sempre. Amém? Mais 3 versículos e eu encerro. Salmo 71, 20 e 21. Diz assim: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Esse conforto aqui é o mesmo consolo. Então, por mais dificuldade que nós tivermos aqui na terra, um dia nós estaremos consolados com o Senhor para todo o sempre. Amém? Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha só, falando novamente de consolo. Quando você pode estar num problema assim bem difícil, mas se você pega a Bíblia para ler, você vai ser consolado. Em algum versículo, Deus vai falar com você a respeito daquela situação que você está vivendo. É assim. Toda a Bíblia fala conosco. Mas eu estou dizendo assim, às vezes você está num problema tão sério, e é uma coisa assim que você diz não tem saída, pois quando você abrir a Bíblia para ler, parece que aquele versículo vai saltar aos teus olhos. Porque é Deus falando ao teu coração. Ele não nos abandona. Amém? Ele não nos abandona. Olha só, vou ler de novo aqui. O que me consola na minha angústia é isto. Então, por mais angustiado que você esteja, vá ler a Bíblia, que a tua palavra me vivifica. A palavra do Senhor nos dá ânimo de vida. A palavra do Senhor nos faz enfrentar os problemas com mais força. E se a pessoa não lê a Bíblia, ela não tem essa força. Ela não tem esse consolo. Por quê? Porque não conhece a palavra.
Então, quanto mais você lê, mais forte na tua fé você vai ficar. E o último versículo agora, Salmo 23, do 1 ao 5. Esse é muito conhecido, né? Do 1 ao 5. Vamos ler até o 6, né? Não vamos deixar só o 6 sem ler. Diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo aqui, irmãos, ele é muito conhecido, mas ele é mal interpretado. Quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não está dizendo que você não vai passar por dificuldade de não ter dinheiro, de às vezes não ter o que comer, de não ter o que vestir. Não é isso que está falando. O que está dizendo aqui, se Deus é o meu Senhor, o meu pastor, não vai me faltar nada porque Ele é o meu tudo. De nada terei falta. Posso estar com o estômago roncando, mas se o Senhor é o meu pastor, eu tenho força para aguentar. Posso estar sem 10 centavos no bolso, mas se o Senhor é meu pastor, eu não vou ter necessidade de nada, porque Ele me sustenta. Ficou entendido isso? Então não significa que, porque eu vou servir a Deus, porque daí não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar roupa, não vai me faltar trabalho, não é isso. É que se o Senhor é o teu pastor, Ele é o teu tudo. E Ele é melhor do que qualquer coisa que possa nos faltar. Amém? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso aqui é consolo de Deus para nós, enquanto nós ainda estamos aqui. Se o Senhor é o teu Senhor, pode estar faltando tudo, mas ao mesmo tempo não te falta nada, porque o Senhor é melhor que qualquer coisa material que nós possamos necessitar. Ele é o nosso tudo, então nós temos tudo. Se você tem Deus, se eu tenho Deus, nada nos falta, porque Ele é o melhor. Ficou entendida essa diferença? Não é que não vai te faltar, você vai viver com o bolso cheio de dinheiro, não é isso. Não vai te faltar, porque Deus é maior que qualquer coisa material que possa existir. Então, se você tem Deus, você tem tudo. Amém? Então, é isso que significa, meus irmãos, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então chore em arrependimento pelos teus pecados, e chore também pelos pecados dos outros, pelas maldades que estão sendo feitas. Clame a Deus, para que o Senhor esteja agindo, e nos livrando, e livrando os inocentes. Chore pelas maldades que são feitas, pedindo a misericórdia do Senhor, e aí você vai ser consolado, tanto aqui quanto na eternidade. Ficou entendida essa segunda bem-aventurança? Amém? Você foi abençoado com essa palavra?